Os climas mundiais, os diferentes climas mundiais dependem, para o seu funcionamento, de diversos fatores e diversos elementos. Como elementos, a gente pode destacar a temperatura, a pressão, a umidade. E os fatores também são vários: altitude, latitude, correntes marítimas, massas de ar. Tudo isso acaba influenciando no índice de precipitação, ou seja, a chuva, acaba influenciando na temperatura média de determinado lugar, na variação de umidade. Isso condiciona o quê? A formação de vegetação, uma vez que também a vegetação está sendo condicionada pelo relevo. Um relevo mais alto vai ter um tipo de vegetação específica, um relevo mais baixo, outro tipo. Então o clima, ele é resultado, ele é causa e consequência ao mesmo tempo, tá? Dos diferentes fatores e dos diferentes elementos. Nenhum dos elementos ou dos fatores isoladamente é capaz de explicar o clima. Alguns podem ter maior importância, maior preponderância do que outros, mas sozinho, isolado, não são capazes de explicar. Sempre cuidado com isso. E o que é um climograma? O climograma é um gráfico onde a gente expressa três critérios principais na definição de um clima. A gente expressa ali a temperatura média, geralmente na linha, okay? A linha expressa a temperatura média em determinado mês do ano, que é a segunda informação, temperatura média, mês do ano, e a terceira informação que ele dá, o terceiro critério ali, é a precipitação média, naquele mês do ano. Então, através do climograma você consegue ver, mês a mês, a variação de temperatura e precipitação de um lugar. E você consegue ter a visão geral do clima, dessa variação climática, com temperatura e precipitação ao longo de um ano. E você consegue ver qual é a estação mais fria, qual é a estação mais quente. Ele não precisa dar necessariamente o hemisfério que esse lugar onde está o climograma abordando, ele se localiza. Se você observar que a estação mais fria é no meio do ano, você sabe que é no hemisfério sul, porque no hemisfério sul, que é o inverno, que é a estação mais fria, acontece no meio do ano. A mesma coisa no inverso. Então o climograma ele vai gerar sempre essa informação. E aí você tem que tomar cuidado também com as informações que ele vai colocar do lado. Porque a precipitação, por exemplo, ela pode variar. Ela vai ter nada negativo, mas vai ter uma precipitação de 0 até 500, 600 milímetros de chuva. 600 milímetros de chuva é chuva pra caramba. Acima de 200 já é uma quantidade razoavelmente alta de chuva, tá? Em um determinado mês. Na temperatura, a mesma coisa. A temperatura ela pode variar de 0, menos 20, menos 30, menos 40 nos lugares da Sibéria, chegando até 40, 50 graus no Rio de Janeiro, alguns lugares do deserto do Saara, do deserto do Atacama, por exemplo. Tá, okay? Então são índices que variam muito e você tem que tomar muito cuidado, ter muita atenção nos números que ele vai apresentar ao lado. E aqui ele coloca um climograma para a gente, 2 climogramas na verdade. As figuras a seguir representam a variação anual de temperatura e a quantidade de chuvas mensais em dado lugar, sendo chamadas de climogramas. Neste tipo de gráfico, as temperaturas são representadas pelas linhas e as chuvas pelas colunas. E aí você vê o climograma à esquerda ali com a temperatura variando relativamente alta ao longo do ano e uma precipitação bastante baixa. E na direita, uma temperatura que chega em valores muito baixos no meio do ano, no inverno, tá, liberando os 13 graus, e uma precipitação média, bastante média ao longo do ano, mantendo inclusive essa média ao longo do ano, sem nenhuma estação muito chuvosa e uma estação muito seca, por exemplo. E embaixo fala, leia e analise. A distribuição de chuvas no decorrer do ano, conforme mostrado nos gráficos, é um parâmetro importante na caracterização de um clima. Ele está falando que é o único parâmetro? Ele está falando que é um parâmetro importante. É um parâmetro importante? É um parâmetro importante, mas ele não está falando que é o único. Então essa afirmativa aqui, de cara, ela está certa ou está errada? Ela está certa. Okay? Então você já elimina as alternativas que colocam que a informação está errada. Ela está certa, está falando direitinho. A chuva é um parâmetro importante, a temperatura é um parâmetro importante. Tem outros menos importantes? Sim, mas são parâmetros também. Então, onde diz que está certa? Letra B, letra C, letra D e letra E. E aí vamos lá. Na letra B, está certa, pois juntamente com o total pluviométrico anual, são importantes variáveis, que a gente vê que varia, na definição das condições de umidade. Ele não fala nem do clima totalmente.
Se ele falasse do clima, ele estaria ignorando os outros fatores. Mas ele fala na definição de umidade. Sim, temperatura e precipitação é importante na definição da umidade absoluta e da umidade relativa. Perfeito, ok? Na letra D, está certa, pois é o que vai definir as estações climáticas. Então está falando que somente a temperatura vai definir o clima. Não, a gente acabou de falar que não. E a E, está certa, pois este é o parâmetro que define o clima de dada área. A mesma coisa que na alternativa D, só que foram palavras diferentes. Então nenhuma das duas está certa. A correta, a alternativa correta, é a letra B de bola.